Convido os irmãos a abrirem a Escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, é o nosso objeto de exposição desta manhã. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Ouçamos a palavra do Senhor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Altíssimo. Rogamos que o teu Espírito agora fale conosco pela tua palavra bendita. Rogamos que o Senhor mesmo é quem edifique o teu povo nesse instante de instrução. Ao ouvirmos a palavra pregada sobre a pregação da palavra, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que tantos cristãos nominais? Por que tantas pessoas que se dizem cristãs, mas que absolutamente não vivem em acordo com aquilo que parecem professar dizer? Porque, meus amados irmãos, às vezes é tão difícil, enquanto vivemos nesse mundo quebrado, vemos comunidades, igrejas, em que se comprometam de fato com a palavra do Senhor. Às vezes, alguns irmãos fazem viagens, tanto aqui no Brasil, às vezes até viagens para fora do país, e me mandam mensagem: pastor, me indique uma igreja para eu ir. E não poucas vezes, meus amados irmãos, a pesquisa se torna algo muito difícil. Porque não é simplesmente achar um lugar onde aquela pessoa vá ali se juntar com outras pessoas. Não é apenas ir até um lugar onde haja uma placa dizendo igreja. Porque, meus irmãos, infelizmente, muitos lugares onde tem uma placa, e nós nem temos uma, né? Isso é uma discussão antiga nossa aqui, mas isso é outra história. Mas muitos lugares que tem uma placa, igreja não sei das quantas, igreja não sei o que lá. De fato, quando estão ali reunidos, parece que se esqueceram do mais básico, do mais simples, a palavra. Nesta manhã, meus irmãos, nós somos lembrados que não há igreja sem ensino, não há ensino sem palavra, não há palavra sem as Escrituras. Por isso, não à toa podemos dizer, já de pronto, as Escrituras são a palavra de Deus, revelação especial do Senhor, por meio da qual a igreja ou se mantém em pé ou cai. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo, meus irmãos, já agora no final, no seu último capítulo da carta, ele sempre está preocupado em encorajar esse amado irmão a se voltar e permanecer. Inclusive, essa é uma ênfase que os irmãos devem ter percebido nessa segunda carta. Paulo reiteradamente diz: permaneça, continue, persevere.
Porque, meus amados irmãos, muitas são as tentações, muitas são as coisas que nos impulsionam para fora da palavra. É curioso pensar que aqui está Paulo exortando um pastor a fazer nada mais do que pregar a palavra, proclamar a palavra de Deus registrada como escritura sagrada. Na semana passada vimos exatamente isso, da natureza das escrituras. Vimos que a palavra do Senhor escriturada, aqui o registro que temos, o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, não é uma mera colcha de retalhos de uma série de ideias humanas que foram sendo amontoadas ao longo dos séculos. Não é isso. Mas sim a intencionalidade do Espírito Santo em levantar homens simples, como eu e você, mas que receberam a missão da parte de Deus e a habilitação e capacidade para falar dele e daquilo que ele queria que nós soubéssemos. Por isso não há, é claro, como estimar o valor das escrituras sagradas. Não há como nós darmos valor a algo que simplesmente não há nada nesse mundo que possa se equiparar. É Deus falando, meus irmãos. Por isso não poderia ser diferente que a sequência do ensino de Paulo fosse, uma vez que você reconhece a natureza do livro sagrado, o que compete ao pregador é pregar a palavra. Nossa série de sermões aqui, das cartas chamadas pastorais, tem por título Siga o Mestre. Porque entendemos que há aqui uma clara relação de discipulado entre Paulo e Timóteo. E esse discipulado, meus irmãos, não pode ser de outra ordem senão da palavra. Seguir o Mestre, meus irmãos, é seguir o ensino da palavra. Porque foi o próprio Mestre Jesus Cristo quem ensinou a palavra. Melhor, o Mestre é a palavra. Há aqui um mistério maravilhoso, lindo, em compreendermos que a palavra de Deus, e eu vou trabalhar isso daqui a pouco, mais um pouco, ela encarnou, virou homem, gente como eu e você. Assim como a palavra de Deus também virou um livro. Não que nós nos curvemos a este livro, mas que diante da natureza do livro, isto é, o objetivo de um livro é ser lido, crido, ensinado, nós não podemos fazer outra coisa senão viver pela palavra, pregar a palavra, evangelizar na palavra, aconselhar na palavra, disciplinar na palavra, é tudo pela palavra. Por isso, meus amados irmãos, pregue a palavra. É o nosso chamado dessa manhã. Pregue a palavra. E é isso que Paulo nos fala, especificamente a Timóteo, nos versículos de 1 a 2. Veja mais uma vez o texto comigo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação ou encarnação, e pelo seu reino, peço com insistência que pregue a palavra. O apóstolo Paulo usa uma expressão incomum no Novo Testamento, mas comum dentro do mundo grego, que há uma relação solene. É uma expressão que era usada dentro de um momento de juramentos, de testemunhos formais em tribunais. E, nesse sentido, é como que Paulo estivesse
trazendo à memória de Timóteo aquele momento em que Timóteo foi ordenado, foi comissionado ao ensino da palavra, e dizendo: muito bem, lembre-se que naquele momento, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, você se comprometeu a pregar a palavra. E agora, retomando isso, ele diz: testemunho, pregue a palavra. Solenemente exorto você, pregue a palavra. É como se Paulo estivesse com uma espécie de nota do cartório, com a assinatura de Timóteo, dizendo: você se comprometeu, portanto, cumpra, pregue a palavra. Esse compromisso, meus irmãos, antes de mais nada, antes de ser diante dos homens, é diante de Deus. Timóteo vive diante de Deus. Eu e você vivemos diante de Deus. Não poderia ser outra coisa, portanto, um juramento acerca da verdade do Senhor. Nós que vivemos neste mundo, criado por Deus, para a sua glória, vivemos, expressão cunhada por um amigo querido, teorreferentemente. Vivemos em teorreferência, isto é, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que somos, está diante de Deus. Por isso, a exortação de Paulo para com Timóteo, de solenemente lembrá-lo do seu compromisso da palavra, é uma lembrança de que ele está lá em Éfeso, Paulo está preso. Paulo não pode supervisionar o trabalho de Timóteo. Não havia transmissão online. Paulo não pode pegar o link, entrar no YouTube e ver o que Timóteo está pregando. Mas aqui, ele apela solenemente: Timóteo, pregue a palavra. Porque você está diante de Deus. Você está diante de Jesus Cristo. Então, ele traz à memória 3 ações desse Jesus Cristo. Primeiro, o seu juízo. O juízo em que há de julgar vivos e mortos. É claro que todos nós estamos diante desse Deus juiz. E esse Deus que julga, em Cristo, já nos julgou. Por isso que Paulo, veja aí o versículo 8, pode dizer que deste dia ele só espera receber uma coroa da justiça. Olha o versículo 8 do capítulo 4. Desde agora me está guardada, já está garantida a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Perceba que o apóstolo Paulo não está trazendo uma espécie de temor sombrio para a vida de Timóteo, mas aqueles que em Cristo estão, já foram julgados e no julgamento divino justificados, não pelos seus méritos, mas por causa de Cristo. Portanto, aguardam a coroa da justiça, um símbolo simplesmente daquilo que está nos reservado, do prêmio final da salvação eterna. Nós não estamos aguardando uma decisão de Deus para a eternidade. Aqueles que estão em Cristo não estão ansiosos para saber qual será o seu destino, de jeito nenhum. O nosso destino já está traçado, o nosso destino já está estabelecido, porque nós não estamos na mão do destino, nós estamos nas mãos
do Deus Criador dos céus e da terra, de seu Filho Jesus Cristo, o justo juiz, que tendo julgado este mundo, nos torna justos. Agora, é claro, há aqueles que não estão em Cristo. Para estes, o juízo eterno lhes aguarda uma sentença final, que não é uma coroa de justiça, mas uma perdição eterna. Esses devem temer. Mas é sobre isso que Paulo está falando aqui. Mas ele lembra a Timóteo: o Senhor Jesus é o juiz. Ele é também o Deus encarnado. A expressão que Paulo usa é pela sua manifestação, pela sua aparição. Literalmente é o que o texto diz. Ele apareceu. Os irmãos que conhecem as Escrituras sabem que quando João quis traduzir essa manifestação, ele, no primeiro capítulo do seu Evangelho, nos ensina exatamente da palavra, não de forma aleatória. Veja, por favor, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 apenas. João 1, 1. Eu propositalmente vou trocar a palavra verbo por palavra, porque é o mesmo termo grego. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não à toa que nós encontramos João aqui nos dizendo que essa palavra de Deus que encarnou, que se manifestou entre nós. E agora Paulo relembra isso a Timóteo, o Senhor Jesus Cristo encarnado. Afinal de contas, é dele que estamos falando. E pelo seu reino, diz Paulo. Portanto, é como se o apóstolo Paulo estivesse trazendo 3 testemunhas, que não são 3 pessoas, porque aqui se referem a ações do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas esses 3 atos testemunhais de Cristo: o seu juízo, a sua encarnação e o seu reino, estabelecido entre nós, testemunham, portanto, que com insistência Paulo deve rogar a Timóteo: pregue a palavra. Como eu disse às crianças, pregar, uma expressão grega, kerisso, que era usada exatamente em contextos de publicação de notícias. É de onde vai surgir a palavra, a ideia do mensageiro, daquele que vem trazer notícias, né, que era contratado para anunciar o que era importante para uma determinada cidade. Então, num contexto onde não havia tecnologia para isso, onde as pessoas não eram alfabetizadas, onde as pessoas não tinham acesso a outro tipo de informação, senão aquilo que era falado, numa cultura extremamente oralizada, espera-se que o anúncio das notícias também seja oral. Então, a ideia, a expressão, ela carrega consigo uma noção de anúncio público, numa praça. E é isso que Paulo está dizendo que Timóteo deve fazer: anunciar, proclamar em alta voz, divulgar, viralizar, para usar os nossos termos mais contemporâneos, tornar conhecido ou tornar conhecida a palavra. A expressão que Paulo usa grega é logos. A mesma que João usou, como eu mencionei no capítulo 1 do Evangelho. A palavra logos é uma palavra importante no Novo Testamento, no período do Novo Testamento. Ela tem uma gama enorme de significados. Poderia significar palavra, ordem, declaração, descrição, estudo,
é dela, por exemplo, que se origina todas as ciências, né, são um somatório de alguma coisa com logos. Então, por exemplo, biologia. É bios, por causa da palavra vida, e logos, por causa da palavra sistematização. Então, é a sistematização da vida, ordem da vida. E assim para quase todas as ciências como nós a conhecemos. Mas no contexto, meus irmãos, do Novo Testamento, esse termo logos foi usado por João exatamente para descrever a expressão, a manifestação do Filho de Deus. Isso é importante para a gente entender. Porque quando Paulo diz, pregue o logos, pregue a palavra, Paulo está ciente do que, de fato, é o tema das Escrituras Sagradas. O logos de Deus, Jesus Cristo. É por isso que nós, como eu já mencionei também na semana passada, não podemos entender de outra forma que pregar a palavra é pregar Cristo, a sua redenção, a sua salvação, o seu santo evangelho. O chamado, portanto, daquele que anuncia em voz alta as boas notícias é anunciar essas notícias do evangelho. É por isso que há, sim, uma relação direta entre a palavra e a escritura, sendo a palavra a revelação de Deus em Cristo, encarnado e escriturado. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso, porque a insistência, a ênfase de Paulo, já naquele primeiro momento da vida da igreja, em dizer, Timóteo, se volte para as Escrituras, se volte para falar de Cristo, mostra que o tempo que nós vivemos hoje não é, sem dúvida, muito diferente dos tempos apostólicos, nesse sentido de como muitos ainda insistem em se desviar do Evangelho, em se desviar de Cristo. Infelizmente, meus amados irmãos, muitas vezes nós estabelecemos que diminuímos a pregação ao tirá-la do foco de Cristo. E qualquer foco que nós dermos que não for Cristo, meus irmãos, cairemos em um abismo terrível. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Se nós formos anunciar a palavra do Senhor àqueles que estão perdidos, e simplesmente o que nós ensinarmos são costumes, o que nós ensinarmos são questões da lei, ainda que seja da lei do Senhor, mas aplicações dessa lei, simplesmente nós não pregamos a palavra de Deus. Olha só, se você quer seguir a Cristo, você tem que deixar de beber, você tem que deixar de fumar, tem que parar de ir na festa. Isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho não constitui-se no que eu tenho que fazer, mas aquilo que Cristo teve que fazer por mim. Por isso é necessário que nós entendamos que nem sempre, olha só, citar a palavra é pregar a palavra. E eu insisti isso na semana passada e eu volto para a gente poder não perder o fio que há aqui. Às vezes a gente faz isso com as crianças também. Às vezes nós, muitas vezes, tornamos as histórias bíblicas como contos morais para que os nossos filhos sejam comportados. Enquanto que isso não é o propósito das histórias das Sagradas Escrituras. Eu não fui chamado para ser como Jonas. Eu não fui chamado para ser como Sansão. Eu não fui chamado para ser como Davi.
Eu não fui chamado para ser como Abraão, ou Isaque, ou Moisés. O verdadeiro discipulado é o chamado para ser como Cristo. E enquanto eu não trouxer Cristo naquilo que vemos nas Sagradas Escrituras, eu não cheguei lá, eu não preguei a palavra. Perceba que pregar a palavra envolve, portanto, seriamente pregar Cristo encarnado, o seu santo evangelho. Paulo diz em tempo e fora de tempo. Veja, ele não está dizendo que nós devamos ser os inconvenientes da parada. Porque a inconveniência não faz parte da estratégia de salvação. Não. Ele nos chama a compreender tempo e fora de tempo no sentido de observarmos as oportunidades que nem sempre serão oportunidades formais. Isto é, pessoas pararem e dizerem assim, agora, diz para a gente aí o que é o Evangelho. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes, isso vai acontecer de forma muito indireta, num diálogo muito orgânico, digo, muito sutil, em pessoas abrindo o seu coração e você podendo ali naquele momento anunciar a salvação em Jesus Cristo. Devemos aproveitar todo momento, aproveitar as circunstâncias. Inclusive porque, Paulo dirá daqui mais um pouquinho para frente, em breve, para ele, para a gente já passou, né? Em breve, muitos não estariam dispostos a ouvir. Isso porque Paulo já sabia que não só pelo espírito do tempo, mas também pelas circunstâncias históricas daquele momento em que a igreja seria acusada de forma nefasta por agressões, por coisas que não tinha feito, muitos não iriam querer mais ouvir do Evangelho. Mas, meus amados irmãos, Paulo diz, pregue a palavra, corrija com a palavra. Corrigir e repreender são duas palavras que Paulo usa aqui, que trazem uma coisa muito próxima, uma noção muito próxima. Parece que Paulo quer dizer basicamente o seguinte, pela palavra nós somos chamados a convencer pessoas do seu caminho errado. Pela palavra nós somos chamados a mostrar às pessoas que o que elas estão fazendo é errado. Como também, pela palavra, nós somos chamados a responder, refutar aquilo que elas têm feito ou ensinado pela palavra. Sempre pela palavra. Então, o convencimento, um ato interno. Então, pela palavra, eu mostro o seu caminho. Não é o caminho do Senhor. Não é o caminho da verdade. E pela palavra eu digo, por quê? Esse caminho vai levar a isso, isso, isso. Pela palavra. Essa é a ideia. Corrigir. Repreender. A ideia de disciplinar. Ele continua. Pela palavra também, nós exortamos. A expressão exortar, mais uma vez, ela é curiosa, porque, eu já falei isso em outros momentos, muitas vezes nós associamos exortar com simplesmente uma palavra dura, né? Você chegar para alguém e dizer, eu vou agora ali exortar. Mas, na verdade, não é esse o significado original da palavra exortação. Literalmente significa estar ao lado. Por isso, pode significar consolo, conforto, aconselhamento. Nada mais é do que o ensino particularizado da palavra. Assim como pregar tem a ver com anunciar de forma pública, em alto bom som, exortar
traz a ideia de uma coisa mais particularizada, uma confrontação mais individualizada, mas sempre pela palavra. E pela palavra, diz Paulo, com duas características básicas por meio dessa palavra: com paciência e doutrina. Com toda paciência e doutrina. Porque nós não somos chamados para tentar convencer as pessoas com um porrete, né? A palavra de Deus não é um pedaço de pau que você usa para bater na cabeça de pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus é vida. Nós somos chamados a fazer isso, portanto, com toda paciência, com toda longanimidade. Por quê? Porque às vezes, e muitas vezes é assim, nós vamos precisar repetir, muitas vezes, a mesma coisa. Repetir, 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 repetir. Isso vai acontecer em questões particulares. Às vezes você conhece alguém que você já falou de Jesus para aquela pessoa, mas ela não entende. Mas não entende mesmo porque ela está cega. Mas a Bíblia diz que para você ter paciência e continuar. Aproveite os momentos para anunciar. Como também nas questões públicas de ensino, como aqui mesmo nós temos feito, e muitas vezes até sendo repetitivos em algumas temáticas, mas entenda, essa repetição, ela não é a perdida. Pelo contrário, ela é importante para que essa apreensão com paciência, com todo zelo, com todo temor, com todo amor, seja feita. Tudo, é claro, é ensinado pela doutrina, com toda a doutrina. A ideia de doutrina é aquilo que vimos já também na semana passada, da tradição dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo insiste sempre do ensino a Paulo, ou melhor, a Timóteo, lembrando que ele não pode sair criando teorias, mas sim se submetendo à palavra, à doutrina de Cristo. Então, pregue a palavra. Esse é o primeiro chamado que Deus faz por meio de Paulo a Timóteo, como também a nós hoje. Mas os versículos 3 e 4 nos chamam a atenção que, acompanhado com pregar a palavra, a comunicação não se encerra apenas com o emissor da mensagem, mas também com o receptor desta mensagem. Isto é, ouça a palavra. Veja o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Como eu disse, meus irmãos, a mensagem, ela não termina quando um emissor envia a mensagem. Não faz sentido. Não é simplesmente um ato de anunciar ao vento uma notícia, mas é o ato dessa comunicação realmente acontecer. E a comunicação, para acontecer, precisa ter alguém para ouvir. Alguém tem que ouvir isso. Inclusive, amados irmãos, esse é o princípio da reforma protestante, quando os nossos irmãos, lá no século XVI, XVII, foram tão enfáticos em dizer que o culto ele tem que ser inteligível, compreensível. Que quando a igreja se reúne e as exortações da palavra são feitas, e o ensino da palavra é feito, isso tem de ser compreensível aos ouvidos daqueles que estão presentes. Tanto pela linguagem, isto é,
para que eles ouçam em sua própria língua materna, mas até mesmo naquilo que está sendo feito ali, meus amados irmãos. A liturgia do culto, ela precisa ser inteligível. Precisa haver uma conexão lógica do que você está fazendo. Estamos lendo a Bíblia. Por que estamos lendo a Bíblia? Porque estamos adorando a Deus, Deus é a palavra, pela palavra. Estamos orando por quê? Porque estamos falando com o Deus da palavra, que nos chama a nos direcionarmos a Ele. Estamos cantando da palavra. Então perceba que tem de haver uma conexão inteligível. Muitas vezes os movimentos evangélicos se perdem no meio de uma série de ações e movimentos que não apenas os indoutos, os que não são experientes, mas até mesmo aqueles até mais vividos, olham e dizem, eu não estou entendendo nada. O que é isso? Paulo menciona que haveria um tempo, e nós já habitamos nele, que muitos não suportariam ouvir a sã doutrina. Muitos se negariam ao ouvir o evangelho genuíno e trariam para perto falsos mestres, exatamente com o pressuposto de que esses falsos mestres, eles alimentam os seus pecados. Eu mencionei isso também na semana passada. Os sermões são muito parecidos aqui, mas há uma continuidade. A estratégia de Satanás é fazer com que você viva no pecado, goste do pecado, e ainda tenha gente para lhe explicar porque o que você está fazendo é bom, não é pecado, e você ainda se satisfaz com isso. Meus irmãos, vivemos em tempos exatamente nesse sentido. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com diálogos, muitas vezes com pessoas aqui mesmo na nossa comunidade, que não percebem o caminho que tem tomado, o famoso nada a ver. É tanto nada a ver, mas isso não tem nada a ver não. É tanto nada a ver, nada a ver, nada a ver, que estamos todos cegos. Meus queridos irmãos, o pecado, ele tem estratégias no nosso coração que ele desenvolve um algoritmo tão criativo que no seu sistema cognitivo você vai selecionar aquilo que lhe agrada do que está sendo dito por aí. É quase como um imã. Só que ao invés de ser por polos opostos, é por polos iguais. Você vai se atrair por aquilo que estão dizendo a respeito dos seus desejos pecaminosos de forma positiva. Veja o risco que nós entramos quando nós estamos comprometidos com a palavra. Não é à toa, portanto, que hoje a gente tem igrejas voltadas para movimentos LGBTQIA+. E as pessoas podem viver em acordo com seus desejos, como elas bem quiserem. Mas a palavra de Deus nos diz que há uma consequência para isso. Como também nos informa com clareza a respeito de que nós precisamos confrontar o pecado. Recentemente, essa semana, eu vi um casal de pastores que já viviam há 10 anos juntos, finalmente casam. Pastores gays que viviam juntos há 10 anos. Veja, não bastasse o fato da vida
homossexual, que a Escritura deixa claro que não é a vontade de Deus, a vida promíscua de não estarem compromissados também, ainda que seu compromisso seja falso. Mas sempre há aqueles que querem distorcer as Escrituras Sagradas para se conformar aos seus desejos e paixões. E é disso que Paulo está dizendo. Muitos se rodeiam com falsos mestres, falsas doutrinas. E a palavra lhes incomoda, a verdade lhes incomoda, como que verdadeiro zumbido de abelhas em seus ouvidos. Você já passou por uma situação parecida com essa, de um inseto entrar no seu ouvido? Eu lembro da minha avózinha que ela contava que uma vez ela, quando criança, entrou um inseto no ouvido dela, que ela passou um tempão com dor de cabeça, foi um sofrimento danado. Dor física. E meus irmãos, é assim. O pecado, ele é um negócio tão terrível, que ele faz com que você sinta dor física ao ouvir a verdade sendo dita, para que você não se arrependa. É por isso que é fundamental que nós ouçamos a palavra de Deus. Muitos, diz Paulo, vão preferir os mitos à verdade de Deus. As fábulas, as histórias contadas de todos os jeitos por aí. Mentiras que distorcem a verdade do Senhor. Nós não estamos aqui para contar fábulas. Nós não estamos aqui para contar mitos. Mas é verdade. A verdade eterna, a palavra de Deus. Portanto, ouvir a palavra não é um mero ato passivo. O que os irmãos fazem aqui, ao ouvir da instrução, é uma ação ativa. Ainda redundância, né? Mas é ativo o que vocês estão fazendo aqui. Porque se os irmãos não estiverem ouvindo com atenção, não estão aprendendo. Se os irmãos não estiverem ouvindo com fé, não estão crendo. Se os irmãos não estiverem ouvindo com sabedoria, não saberão aplicar em suas próprias vidas e contextos aquilo que aqui do púlpito é pregado, é ensinado aos irmãos. Ouvir a palavra, muitos não querem, mas aqueles que amam o Senhor são chamados para ouvir a palavra. Por fim, versículo 5, Paulo chama Timóteo para servir a palavra. Sirva a palavra. Veja o versículo 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apelo de Paulo é que Timóteo seja um servo fiel da palavra, um ministro, literalmente um diácono. Curioso isso, é o termo que ele usa, da palavra. Um diácono da palavra. Timóteo precisa ser alguém que está a serviço da palavra e servo submetido à palavra. É por isso que os pastores, já a partir daqui, foram chamados, e ainda hoje são chamados de ministros. Quando, por exemplo, um jovem, um homem, se sente chamado pelo Senhor para o ofício de pastor, de presbítero docente, ele precisa, portanto, manifestar o seu desejo, e nós chamamos essa pessoa, quando ela é aprovada, para iniciar o seminário, para iniciar a sua jornada, de um candidato ao sagrado ministério. Um candidato ao sagrado serviço. Que serviço é esse? O serviço da palavra. O serviço da palavra de Deus. O serviço de
ministrar, de ensinar a palavra de Deus. E Paulo diz, com sobriedade, com moderação, diante de tudo que está sendo dito, diante deste mundo. É necessário que haja moderação, sobriedade, é necessário que haja zelo por parte daquele que serve a palavra. Perseverante nas aflições, vimos isso também já. Ele menciona mais uma vez, suporte as aflições. Para alguém que está vivendo como Paulo, as aflições, isso está sempre muito claro na mente dele, ele vai repetir muitas vezes. Mas, de fato, servir a palavra traz aflições. São as aflições do ministério. E aqui eu me refiro, claro, ao ministério da palavra, especificamente o trabalho do pastor, mas também me refiro a todos aqueles que em Cristo servem ao Senhor da palavra, e todos nós, portanto, enquanto cristãos, sofreremos. Vimos isso já. E ele continua, faça o trabalho de um evangelista. Meus irmãos, evangelista é um termo que ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Atos, para se referir a Filipe, vai ser usado por Paulo em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, quando ele fala que a igreja está fundamentada nos profetas, nos apóstolos, nos evangelistas, pastores e mestres. E aqui. E é uma coisa que gera um debate, porque é difícil para a gente saber, precisar, que função era essa dentro do corpo de Cristo, chamado evangelista. Se considerarmos que Filipe, que foi diácono, era evangelista, e ali ele teve o seu trabalho também de pregar a palavra, inclusive de batizar, como a gente vê ele fazendo isso lá com o eunuco, no livro de Atos. E aqui, Timóteo também sendo chamado de evangelista, a gente pode inferir que isso era uma espécie de função, ofício, específico no período do Novo Testamento, que estava associado ao trabalho apostólico. É como se fosse um apóstolo de menor intensidade, porque o próprio Timóteo, ele vai ter algumas ações que transcendem o ato do presbítero docente, como eu aqui, como pastor da igreja. Ele vai além disso. O próprio Tito também, quando ele vai instituir líderes na igreja lá em Creta. Portanto, detinha alguma autoridade, ainda que inferior à apostólica, mas realmente nós não reconhecemos que esse ofício ele perdurou após o Novo Testamento. Ele caduca junto com o ofício apostólico. E aí você vai ver que isso não vai ser continuado pela igreja. Você não vê essa expressão sendo usada posteriormente. Agora, mais recentemente, nós temos o termo sendo usado em algumas comunidades evangélicas para se referir a um ofício específico, a uma função específica dentro da igreja, que eu mesmo não reconheço como sendo a melhor forma de usar isso. Dentro da nossa igreja presbiteriana, o termo evangelista tem sido usado para aqueles que fizeram instituto bíblico. Então, para os irmãos entenderem a linguagem bem nossa aqui, nossa cultura presbiteriana do Brasil. Quando você às vezes ouve assim, fulaninho é evangelista, o que significa é que essa pessoa fez o curso de preparação de obreiros lá do Instituto Bíblico, seja ele daqui de Garanhuns, Instituto Bíblico que temos aqui em Garanhuns, tem o Instituto Bíblico lá em Patrocínio e tem mais alguns outros aqui no Brasil. Geralmente é isso que se fala. Ainda que isso não seja um ofício, claro, nem uma função oficial, formal, reconhecida na nossa igreja. Mas é um termo usado vez ou outra, ainda que não seja nada a ver, não tenha nada a ver com o que Paulo está dizendo aqui. No entanto, se formos observar o próprio trabalho do que seria esse evangelista, não seria outra coisa senão o de proclamar a palavra, porque é isso que ele está dizendo. Cumpra plenamente o seu ministério, o seu serviço. Portanto, esse trabalho
de proclamar com autoridade, que está associado ao trabalho dos presbíteros, que proclamam com autoridade do Senhor e da palavra à igreja. Para eu chegar aqui, meus irmãos, a vir falar, ensinar aos irmãos, não foi um belo dia eu acordei e disse, estou com vontade de pregar para a igreja e vim aqui. Um processo longo, cuidadoso, se formou para que isso acontecesse. E isso não é para me dar mérito algum, mas apenas para mostrar aos irmãos que existe um caminho para que o ministro da palavra chegue ao ensino da palavra, ao serviço da palavra. Portanto, os ministros da palavra, eles são servos da palavra. O chamado deles é pregar a palavra, é ensinar a palavra, é aconselhar na palavra. Então, concluindo nossa jornada dessa manhã, a primeira coisa que a gente precisa lembrar com respeito especificamente ao trabalho pastoral, que é o primeiro aspecto que a gente precisa ver no capítulo 4, e os irmãos precisam saber disso, afinal de contas, os irmãos estão aqui servindo a Cristo na igreja, se submetendo a uma liderança pastoral, como também há dentre os irmãos pessoas que têm o desejo de serem candidatos ao sagrado ministério, é que a função primordial, principal, primeira, é a palavra. É a palavra, é conhecer, é manejar bem as Escrituras Sagradas. É inadmissível imaginarmos alguém que se coloque para pastorear um rebanho e que não conheça, que não estude, que não se dedique à palavra do Senhor. É o básico, né? Já vi situações, já vi muitas situações, né? Mas já vi uma situação curiosa de um pastor dizendo assim, não, eu fui ordenado pastor, mas o meu chamado é mais para música. Eu não sou muito bom na pregação da palavra. Aí eu fiquei pensando assim, então não deveria ter sido chamado para ser pastor, porque isso não é o chamado do pastor. O pastor não foi chamado para ser músico, para cantar, pode até fazer isso, Gustavo faz muito bem, e isso não é o chamado primeiro dele não. O chamado do pastor, do ministro da palavra, é pregar a palavra, é anunciar a palavra, é ensinar a palavra. Esse é o chamado dele, essa é a função principal. Mas isso também envolve a igreja como um todo, porque somos o povo da palavra. A vida da igreja está em volta da palavra de Deus. Aqueles que pregam devem pregar com autoridade da palavra. Aqueles que ouvem devem ouvir por causa da palavra. Eu quero concluir com o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 159 e a pergunta 160, que fala exatamente como a palavra de Deus deve ser pregada e como ela deve ser ouvida. Então preste atenção na leitura. Pergunta 159. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com fervor para com Deus e para com as almas de seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Pergunta 160. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Que comparem as Escrituras com aquilo que ouvem,
que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus. Que meditem nela, conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Esse é o nosso chamado. Pregue a palavra, ouça a palavra, sirva a palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Deus Altíssimo, porque a tua palavra pode ser pregada, ó Deus, em nosso momento da história, aqui no Brasil. Podemos fazer isso de forma pública, sem nenhum empecilho. E Deus, de modo maravilhoso, nós queremos te rogar que não apenas palavras ecoadas, propagadas, ó Deus, no ar, mas de fato, Senhor, que a mensagem seja recebida nos corações, a fim de que produza, ó Deus, frutos, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.